A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Isaías, capítulo de número 6 e versículo de número 5 ao 8, que vai nos dizer assim: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, Deus, ele tinha um chamado para Isaías. Mas Isaías precisava ser preparado para esse chamado, sim. Porque quando Deus ele nos chama, irmãos, ele nos capacita. Primeiramente, ele vai nos preparar. Deus ele não vai enviar ninguém despreparado. Primeiramente, ele vai moldar, ele vai limpar, ele vai lapidar, para depois ele enviar. Mas quando chega o tempo também de Deus enviar, nós não podemos fugir da missão por achar que estamos despreparados, sendo que Deus já nos preparou. Porque tem gente, irmãos, que sempre se acha despreparado, sendo que Deus já lhe preparou, já lhe moldou e já quer lhe enviar. Deus já quer fazer algo novo na sua vida, mas às vezes você mesmo está tardando o trabalhar de Deus na sua história por achar que você não está preparado o suficiente. Aprenda uma coisa: nós nunca vamos estar 100%, porque nós somos seres humanos. Sempre haverá falhas na nossa vida. Mas se Deus nos enviar e Ele disser que é o tempo, Ele se responsabiliza por nós. Se você for esperar você ser 100% para depois você fazer o que Deus tem para a sua vida, você nunca vai fazer. Porque você nunca vai ser perfeito e perfeita. Chegou uma fase na história de Isaías que ele entendia: os meus lábios precisam ser purificados. Segundo o que eu estou contemplando, a visão que eu estou tendo, eu preciso de purificação para que eu não morra. O próprio Isaías, ele vai dizer isso aqui, ó, versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele achou que eu estou perdido, acabou para mim. Eu sei a iniquidade, eu sei quais são os pecados, as falhas que há em mim, e eu sei aonde elas estão, e eu sei que elas precisam ser removidas. Então Deus, meu irmão e minha irmã, sabia que havia algo que precisava ser retirado em Isaías, como ele sabe que tem algo que precisa ser retirado em mim, em você, em nós. E ele diz para você: eu estou te purificando. Eu estou retirando o que precisa ser retirado, mas eu tenho pressa em te enviar. Declare comigo: eu estou disponível e Deus vai me usar como ele quiser. Olha só. Eu estou disponível e Deus vai me usar como Ele quiser. Mas, irmã, não queria que Deus me usasse, não. Pois é. Mas Deus tem uma obra contigo. Eu não estou dizendo que você vai pastorear. Eu não estou dizendo que você vai ser missionária, pregadora, cantor. Mas Deus pode lhe colocar em uma empresa para fazer a obra dele. Deus pode lhe usar em uma faculdade para fazer a obra dele. Deus pode te usar no seu emprego para fazer a obra dele. Irmãos, Deus não só usa pessoas que são chamadas com um cargo mais elevado, eclesiástico, não. Deus, ele usa quem ele quiser. Tem pessoas que elas não vão ter cargos eclesiásticos, mas elas têm um chamado para levar a salvação no trabalho delas. Ela tem um chamado para levar a salvação na casa dela, ele tem um chamado para levar a salvação na parentela dele, nos vizinhos. Então Deus, para cada um, tem uma missão. Ninguém passa nessa terra sem uma missão. Você tem uma missão de Deus na sua vida. E ele está dizendo: eu estou te limpando, eu estou te purificando para que você viva aquilo que eu tenho para a sua história. Declare comigo: eu creio que Deus está me limpando para eu viver o que ele tem para mim. Eu creio que Deus está me limpando para eu viver o que ele tem para mim. Assim que Isaías aponta onde está o problema, você observa que um dos serafins voou para ele, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Você observa que o serafim voou diretamente para ele, aonde estava o problema.
Deus sabe onde está o problema. Deus sabe o que está te atrapalhando de viver os propósitos dele. Ele vai remover, ele vai retirar, ele vai te ajudar a se libertar. Tem pessoas aqui que estão precisando de libertação. No caso aqui de Isaías, ele precisava, irmãos, de uma libertação nos lábios dele. Ele precisava que a iniquidade fosse tirada. E você sabe que tem algumas áreas que você não consegue se libertar sozinha. Você não consegue se libertar sozinho. E você disse isso pra Deus: Deus, eu não consigo. Parece que é mais forte do que eu. E Deus está dizendo: você vai conseguir com a minha ajuda. Só aponte aonde está o problema. Observe bem. Isaías, ele não ficou ali olhando pra Deus, esperando que Deus viesse limpar a iniquidade dele sem ele apontar onde estava o problema. Primeiramente, ele aponta, para depois o serafim vir voando para ele, trazendo na mão a brasa viva que é tirada do altar. Ou seja, nós precisamos apontar para Deus onde está a iniquidade, onde está o pecado. Não tenha vergonha. Se é algum vício, não tenha vergonha, conte para Deus. Deus, ele em momento nenhum vai lhe apontar, vai lhe julgar, vai lhe castigar, vai lhe condenar pelo seu pecado, não. Ele quer te ajudar a você se libertar, mas você precisa confessar. Você precisa falar aonde está. A palavra do Senhor nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para o quê, irmãos? Para nos perdoar. Então nós precisamos confessar. Isaías confessa. Isaías não fica ali camuflando o pecado, como se Deus não soubesse. Porque não adianta, irmãos. Mesmo que a gente camufle, Deus conhece tudo e nada passa desapercebido aos olhos dele. Não, ele é todo poderoso. Muitas vezes nós nos enganamos, achando que Deus não está vendo algo na nossa vida. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, isso é engano puro, Deus está vendo tudo. Então Isaías entendia, Deus está vendo. Se Deus está vendo, eu não posso esconder dele. Ribiandarasturabaia. Eu não posso ocultar dele o que ele está contemplando. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que com a brasa veio o serafim e tocou nos lábios de Isaías. Tocou a minha boca. Você observa isso, irmãos, que foi claramente onde ele apontou. É onde você apontar que Deus vai lhe libertar para você viver o projeto dele na sua vida. Porque sim, você vai viver o projeto de Deus. Deus tem pressa. Deus manda te dizer através dessa palavra que ele tem pressa, arabacandarasturabaia, naquilo que ele tem para fazer na sua vida. Ele tem pressa em lhe usar, ele tem pressa em cumprir promessa na sua vida, mas primeiramente tem iniquidades que precisam ser tiradas. Primeiramente tem pecados de estimação que precisam sair. Você não consegue sozinha, você já disse para Deus. Você não consegue sozinho. E é melhor, irmãos, nós falarmos a verdade para Deus mesmo, porque ele conhece a gente. Tem muita gente que camufla e vive a vida inteira com o pecado escondido. E não adianta, escondido dos homens. Mas diante de Deus nada fica oculto. Então é melhor nós termos o que? A sinceridade de Isaías. Deus, eu tenho uma iniquidade que precisa ser tirada. Deus, eu tenho algo aqui que eu sei que não está compatível com o que o Senhor tem para mim. A iniquidade nos lábios de Isaías não estava compatível com o chamado dele, que Deus tinha designado para a história dele. Porque Deus ia usar o que de Isaías, irmãos? Os lábios. Como era que Deus ia usar os lábios de Isaías se estava cheio de iniquidade? Ele mesmo aponta dizendo: eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. Eu preciso de libertação. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma limpeza. Porque se não houver uma limpeza, não tem a possibilidade dos meus lábios serem usados, irmãos. Tem áreas na minha e na sua vida que se não houver limpeza, não tem como Deus nos usar como instrumento. E aí nós ficamos protelando: não, Deus, eu não estou preparada ainda, eu não estou preparado ainda. E aí, irmãos, as almas vão morrendo, o tempo vai passando, nós vamos envelhecendo. Depois chega o dia da gente também descansar no Senhor e nós não fazemos nada. E diante do Senhor, quando formos apresentar as nossas obras, como é que vai ser? Ah, Senhor, eu sempre achei a vida inteira que eu estava despreparada porque eu tinha um pecado, tinha algo que eu não conseguia me libertar. Sim, minha filha, por que você não me pediu? Por que você não apontou aonde estava o problema? Porque eu tinha vergonha, Senhor. Vergonha de quê, minha filha? Vergonha você tem que ter agora de não me apresentar nada e vir com a mão vazia diante de mim. Irmãos, nós precisamos entender que nós não temos que ter vergonha, rabacandarasturabaia. Mas nós temos que ter, sabe o que, irmãos? Intimidade com o nosso Deus e falar a verdade para Ele. Quando você é íntimo de alguém, você não tem vergonha de falar. Mas você conta, não é verdade? Quanto mais intimidade você tem com a pessoa, menos vergonha você tem. Você chega e fala para a pessoa: tá acontecendo isso, isso, isso. E é isso que Deus quer ouvir de você.
O profeta Isaías, ele foi muito claro: tem iniquidade nos meus lábios e eu preciso de ajuda. Eu estou perdido. A visão que eu tive, eu entendo que é sobrenatural, eu entendo que o chamado é grande. Mas se não tiver uma libertação nessa área, eu sozinha não consigo. Eu sozinho não consigo. Então Isaías entendeu. Eu sei que eu fui comissionado para uma grande obra. Eu sei que o Senhor tem algo grande comigo, porque essa visão que o Senhor está me dando aqui, o que eu estou contemplando é algo muito extraordinário. E eu sei que o que o Senhor tem para mim é algo muito forte. Mas primeiramente eu preciso ser tratado. Irmãos, eu não entendo. Eu não consigo entender pessoas que não passam primeiramente pelo tratamento e já querem viver as honras, já querem ser usados por Deus sem antes serem trabalhados, lapidados, moldados, limpos por Deus. Não pule etapas. Eu sei que é doloroso o processo em que a brasa viva toca nos lábios, porque, irmãos, a brasa estava viva, com certeza foi doloroso. Tem processos com Deus que são dolorosos, mas é Deus nos preparando. É melhor ser preparado do que estarmos em lugares despreparados. Deus não chamou você para você viver despreparada. Deus não chamou você para você viver despreparado, mas Ele chamou você, meu irmão, Ele chamou você, minha irmã, com um propósito para que você viva o que Ele designou para a sua vida. Então deixe Ele lhe preparar. Isaías deixou. A Bíblia diz que quando a brasa tocou a boca, o serafim disse para ele: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ou seja, aquilo que você estava apontando como algo que realmente poderia atrapalhar, eu estou tirando. E a iniquidade foi tirada e perdoado o pecado dele. Ou seja, irmãos, não foi somente algo momentâneo. Deus não somente limpou naquele momento os lábios de Isaías, mas a Bíblia deixa bem claro que a iniquidade foi tirada. Aquilo que empatava, aquilo que impedia, aquilo que era como um tropeço na história de Isaías para que ele não vivesse o projeto de Deus foi tirado. Deus, irmãos, é o Deus que tira todo tropeço. Deus é o Deus que remove tudo aquilo que a gente não consegue remover. E Ele é o Deus que nos dá vitória para que possamos viver o propósito dele. Então chega de fugir do propósito de Deus por achar que você está despreparada, por achar que você está despreparado, sendo que Deus tem a solução para o que você precisa. Precisa de libertação? Deus tem solução. Precisa que o Senhor, Ele venha lhe preparar? Ele vai lhe preparar. Precisa que o Senhor coloque as palavras dele nos seus lábios? Ele vai colocar. Irmãos, Deus não entrega responsabilidade para ninguém que o próprio Deus não venha se responsabilizar por aquilo que Ele está entregando. O Deus que manda é o Deus que garante, o Deus que ordena é o Deus que dá a vitória. Então, aqui nós observamos que Deus, Ele cuidou nos mínimos detalhes de Isaías. Da mesma forma, Ele cuida de você. Da mesma forma, Ele cuida de nós. Ele cuida de maneira zelosa, nos mínimos detalhes, nos ajudando para que possamos viver o propósito de Deus. Tem gente, irmãos, que tem um chamado de Deus e fica se descabelando. Tem gente que tem um chamado de Deus e fica com medo, se tremendo, e esquece que a capacitação vem de Deus. Se Deus lhe chamou, quem vai capacitar é Ele. Quem vai falar é Ele. Quem vai fazer o impossível acontecer é Ele. Você só faz o que é a sua parte. Qual foi a parte de Isaías aqui? Apontar onde estava a iniquidade. Você aponta aonde você tem problemas, uma dificuldade, porque ali aonde você tem uma dificuldade, Deus, Ele vai trabalhar para que você viva o projeto, o propósito dele. Você vai ver aqui, o versículo de número 8. Depois disso, ou seja, depois que os lábios dele foi purificado, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, o próprio Deus agora está falando, irmãos, e Isaías está respondendo dizendo: estou preparado. Isaías está dizendo: Ribianda Candaraia, eu sei que o Senhor já me preparou e eu estou disponível. Você não vai pedir a Deus só para lhe purificar, só para te libertar, só para te preparar, e quando chegar a hora que o Senhor perguntar quem eu enviarei, quem há de ir por nós, você se esconder, não. Você tem que entender que Deus, Ele vai trabalhar na sua vida, porque Ele quer te usar como instrumento. Irmãos, Deus não entrega a gente dons
Deus não entrega a gente um chamado, Deus não entrega a gente uma direção pra gente esconder, cruzar os braços e não fazer o que Ele mandou. Mas o que Ele nos ordena, nós temos que fazer conforme a vontade dEle, para que os planos e projetos dele se cumpram na nossa vida. Aqui nós vemos os planos de Deus se cumprindo na história de Isaías. Agora ele estava preparado. Eu vejo pessoas aqui que estão sendo preparadas por Deus e Deus está dizendo: não tenha medo. Não tenha medo de viver o meu plano, não tenha medo de viver o meu projeto, porque sim, os meus projetos, os meus planos são maiores do que os seus. Mas eu, quando mando, eu garanto. Quando eu ordeno, o Senhor, faço acontecer. Então pronto. Eu me responsabilizo por você. Só aponte onde está o problema. Só diga aí o que é que está acontecendo, o que é que está impedindo você ser um instrumento nas mãos de Deus. Só diga para Deus o que é que você não consegue se libertar sozinha e sozinho. Só diga para Deus qual é a impossibilidade que há no seu caminho, porque Ele vai resolver, pois Ele quer te usar como instrumento dele na terra, no seu trabalho, na igreja, nas nações, seja onde for. Nós precisamos entender que, independente de cargos, Deus quer usar os nossos lábios para sermos instrumentos dele na terra. Jesus está voltando e é você que Deus quer usar. Declare comigo: Deus vai me usar porque eu vou estar disponível para ele. Deus vai me usar porque eu vou estar disponível para ele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada, Senhor, por falar conosco, nos mostrando, Pai, de maneira especial que quando o Senhor chama, o Senhor garante. Quando o Senhor ordena, Pai, é o Senhor quem purifica. O Senhor não erra endereço, Urabacandarás, Turabaia, quando o Senhor escolhe. Mas o Senhor escolhe pessoas que são realmente incapazes, pessoas que são imperfeitas, pois o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O Senhor vem, tira a iniquidade, rasto, candaraia, trabalha na nossa vida, nos limpa, nos purifica e faz os teus propósitos acontecerem. Deus, eu creio que da mesma forma que o Senhor preparou a Isaías para o enviar, o Senhor está preparando pessoas aqui, que o Senhor tem um propósito, Pai, que o Senhor tem um desígnio para fazer acontecer na vida delas, e o teu nome será glorificado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Deus, eu creio que não somos nós que falamos, mas é o Senhor. Não são os teus filhos que cantam, que pregam, rabacanda, tu que ganham almas, mas é o teu Espírito Santo que vem e trabalha na nossa vida de maneira especial, nos usando como teu instrumento. Estamos aqui disponíveis, Pai, para sermos usados. Nos ajude naquilo que nós não conseguimos fazer sozinhos. Nos ajude, Pai, a tirar a iniquidade, a tirar, meu Deus amado, os pecados, aquilo que não te agrada, porque queremos ser teus instrumentos na terra, para que o teu nome seja glorificado. Não queremos fugir, Pai, do teu chamado, da tua direção, mas queremos viver aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção a vida, a história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que foi Ele quem te escolheu.
Ele não abre mão do que ele tem contigo. Aponte para Deus o que você precisa. Fale para Deus se é libertação. Fale para Deus se você precisa que ele te ajude em alguma área, porque ele vai te ajudar. Isaías não teve vergonha, mas ele contou para Deus onde estava o problema. Ele disse a Deus a iniquidade exatamente onde ela estava. Não tenha vergonha de falar para Deus, porque Deus sabe de todas as coisas e ele conhece muito bem as suas fragilidades. Ele não errou de endereço quando ele te escolheu, não. Ele escolheu você mesmo. Ele te capacita, ele te ajuda, ele te sustenta e te faz viver os propósitos dele. Você precisa lembrar que não é sobre a sua força, que não é sobre você, mas é sobre o Deus que chama e capacita. Quando Deus, irmãos, ele ordena, tudo tem que acontecer conforme a vontade dele. Já tinha uma ordem aqui para que Isaías fosse chamado para ser profeta. Já tem uma ordem de Deus sobre a sua vida e ele te ajudará naquilo que você precisa, nas suas fragilidades. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.